Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês amigos e amigas que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita, muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos, o objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E é por isso que nós reunimos aqui esta sede de matérias espíritas para que possa atender às suas necessidades, estudo, lazer, pesquisa. Você encontra aqui na nossa página Estação da Luz Espírita os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e os programas da Web Rádio Estação da Luz de Natal e Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo. Ou seja, um acervo que atenda às suas necessidades, sem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E agora eu convido você para nos acompanhar na reprodução de mais esse trabalho imperdível. Muito obrigado mesmo pela sua companhia e vamos juntos! Olá, amigos da Web Rádio Cristo Consolador. Estamos iniciando aqui pela Web Rádio Cristo Consolador o programa Revirando o Baú de Chico Xavier. Esse programa que traz aí histórias, casos, acontecimentos, né, narraturas da literatura espírita escrita aí através das mãos do nosso querido Francisco Cândido Xavier. Então, um agradecimento fica a Deus, em primeiro lugar, pela vida, pelas oportunidades, né, por estarmos aqui mais uma vez. O agradecimento fica a Jesus, por ser nosso modelo e guia, por sempre estar nos auxiliando no nosso crescimento espiritual, os amigos espirituais por nos auxiliarem na caminhada, e a você, por estar sempre conosco aqui também, através da Web Rádio, refletindo, aprendendo, exemplificando aí conosco. Então, a gente agradece a oportunidade e somos gratos, né, por tudo isso, por todos esses acontecimentos na nossa trajetória, na nossa vida, na nossa caminhada. Para você que está ao vivo, um bom dia. Para você que chega no gravado, seja na manhã, na tarde, na noite, bom dia, boa tarde, boa noite, não importa o horário. Nosso canal no YouTube tem todas as playlists para que você possa acessá-la e lá você possa encontrar todo o conteúdo de divulgação aqui da Web Rádio Cristo Consolador, compartilhando, divulgando, refletindo, né? Então fica aí o nosso convite para você se inscrever no canal, para você ativar o sininho, para você receber todas as notificações da nossa programação aqui, sempre ao vivo. Então, vamos lá? Como diz o nosso irmão Bezerra de Menezes, sempre temos que fazer uma mensagem introdutória e uma prece de abertura, harmonizando o ambiente, harmonizando a nós mesmos, né? Todo trabalho carece e necessita dessa oração, dessa prece. Então, nós abrimos aqui, né, no livro Sempre Melhor, de José Carlos de Luca, é um pequeno livro de mensagem. A mensagem não é ontem, nem amanhã, é hoje a possibilidade, a única possibilidade, porque passado e futuro não existem concretamente. E ninguém tem qualquer garantia que estará encarnado neste planeta amanhã para fazer aquilo que deveria fazer hoje. Eu não diria que há muito desperdício de tempo. Digo que há muito desperdício de vida. São amores postergados, sonhos adiados, talentos enterrados, sentimentos ignorados. A vida passando agora bem de frente aos nossos olhos e quase todos nós esperando alguma coisa que ainda irá acontecer, quando a vida está acontecendo exatamente agora. E amanhã talvez não estejamos mais aqui para senti-la. Olha, é interessante, né, essa mensagem do nosso querido José Carlos de Luca, né?
para que a gente aproveite o melhor do hoje, né? Nós temos a oportunidade de construir o nosso amanhã fazendo tudo aquilo que podemos fazer hoje, não deixar para esperar esse amanhã nascer. Amanhã depende das nossas ações de hoje, construindo esse nosso futuro. Né? E o passado, como bem disse aqui, o passado já foi. O passado nos trouxe até aqui, nos entregou o presente para fazer na nossa escrita em páginas brancas, limpas, né? Escrever novamente, escrever tudo aquilo que gostaríamos de que fosse transmitido. Então, a orientação de José Carlos de Luca vem sempre para que a gente não perca a oportunidade de aproveitar ao máximo, né, o nosso tempo, não perder tempo, não gastar tempo, não matar o tempo, né, como diz aí aqueles que gostam né, às vezes até das farras desregradas aí. Estão matando o tempo, queimando o tempo não se mata, o tempo se aproveita, o tempo se vive, o tempo se melhora. Bom, vamos mandando um abraço aqui, já que nós estamos aqui gravando o programa Refletindo, o programa Revirando o Baú de Chico Xavier, e temos aqui ao vivo nossa querida Ilza Barroso já assistindo aqui no canal, na nossa página pessoal aqui no Facebook. Um abraço carinhoso para você, toda a sua família, seja sempre bem-vinda. Então, estamos falando do livro, né? Estamos no quarto programa do livro, há 2000 anos, é um romance histórico, né? Do primeiro século, primeiro século romano, aqui, tratando da história de Públio Lentulus, que viveu essa encarnação como, narrada no livro, como era um senador romano, né? É a história de Emmanuel aqui, ele passava como senador romano, episódio da história do cristianismo do primeiro século. Então, é um lindo romance, não importa se você, qualquer religião que você queira, tá? É uma ótima leitura para você e um livro de fácil acesso, porque você encontra na internet para download aí, baixar no computador e fazer a sua leitura aí. Você vai se arrepiar e se emocionar com a história desse livro. A história narra a vida do senador Públio Lentulus, e ele vai contar e ele vai passar pelos desafios aí, né, do orgulho, da vaidade, que é muito vivida por ele como um senador, como um político. E aí ele vai ter na esposa uma que já é cristã, que já é convertida ao cristianismo, na sua serva Ana, né? Muito amparo, muita orientação, muito amor, mas, sabe, quando o orgulho fala mais alto, às vezes a vaidade também impera, né? Nos corações, aí, dificultando aí o aprendizado. E isso era o que acontecia com o senador Públio. Então, vamos lá, nós paramos aí no programa passado falando, fazendo aí o traçado do escravo, né, Saul, escravo de Flamínio, do Araxes, né, que era o chamado feiticeiro da época, que também falava aí orientava aí como os acontecimentos da vida às vezes nos atingem, né? Ele fala a Aurélia, que é supostamente a amante de Plínio, sobre os acontecimentos, que ela está revirando coisas, né? E já foram vividas em outras experiências, né? Em outras encarnações. Não fala claramente em encarnações, mas fala em vidas anteriores, né? Ele diz assim, na sequência, Araxes aconselhou a não se intrometer na vida de Plínio, era exatamente a Aurélia. Não se intrometer porque o destino havia reunido. Então, a alma gêmea de sua a um caminho áspero de provações amargas os esperava no futuro, né? Saul, ex-escravo de Flamínio, Araxes falou também do passado. Houve um tempo em que teu espírito, disse ele, viveu no corpo de um sacerdote do Apolo, no templo glorioso de Delfos. Perseguiste uma jovem dos místeres sagrados, conduzindo a miséria e a morte, com os teus desvarios nefandos e dolorosos.
E aí vai dizer que na capital do Império os cristãos reuniam-se nas catacumbas, né? Visto que desde os seus primeiros eventos da sociedade romana foram suas ideias consideradas subversivas, foram consideradas também perversas. O império fundado com Augusto não tolerava nenhum agrupamento partidário em matéria de doutrinas sociais e políticas. Bom, e aí, dando continuidade, né, verificava-se que Roma, o mesmo que hoje ainda se dá, por ignorância do homem, que teima em não compreender que a reforma das instituições tem que começar no íntimo das criaturas. Né? Aqui já é necessidade da transformação, da mudança interior, das mudanças de cada um, né? Para que os ambientes em que vivemos se tornem melhores, né? Sem ódio, sem mágoa, sem rancor, sem os desmandos. Os adeptos de Jesus não ignoravam a sua futura posição de angústia e sofrimento. Alguns editos mais rigorosos os compelia a ocultar a manifestação da crença. Assim, muito antes dos crimes tenebrosos de Domício Nero, a atmosfera dos cristãos primitivos já de aflição, angústia e trabalhos penosos. Está lá na página 122, nessa passagem. Grande número de apóstolos da Palestina passavam em Roma, trazendo aos irmãos da metrópole as prédicas mais edificantes e consoladoras. O sinal da cruz, feito de qualquer forma, era senha silenciosa entre os irmãos de crença e, conforme fosse feito, significava um aviso que era imediatamente comprometido, ou melhor, compreendido. Então, né, era um símbolo, né, de como eles terminavam se comunicando, né, para não se manifestarem verbalmente, né, fazia aquele sinal da cruz ali, dando dicas ali de que era um aviso, um alerta, né, uma orientação, um tempo em que eles não podiam se reunir, não podiam se agrupar, porque eram dispersos aí, a chicotadas, a pata de cavalos, como diz lá, não, né? E imagine uma época muito difícil para os cristãos. Públio, vendo o sofrimento de Flávia, né? E compreendendo a importância da cooperação feminina na regeneração dos costumes e no reerguimento do lar e da família, incitava a filha ao máximo de resignação e tolerância. Ele entendia que basta, às vezes, uma lágrima da mulher para que a paz conjugal volte a brilhar no céu, sem nuvens do afeto puro e recíproco. É como se fosse transformar tudo esse mundo, essa dor, esses desafios, né, de convivência e tudo, em uma só lágrima e tudo voltaria a estar bem. Não trouxesse um desequilíbrio tão grande para a vida do casal, né, como se aquela lágrima lavasse todas as dificuldades. Então, por volta do ano 53, morreu Flúvia, que 2 anos após o falecimento do marido, passou a acusar as mais sérias perturbações mentais nos seus momentos de agonia. Ela dizia que o quarto estava cheio de seres tenebrosos. Suplício Tarquínios, que tentou seduzir inúmeras vezes, era visto chegando com seus legionários mascarados de treva, a falar-lhe da morte. Suplício Tarquínios tem um corpo de dragão que me apavora, dizia ela, né? Nos seus atos de desvario, né? De vidência desequilibrada ali. Em 54, Domício Nero subiu ao poder. A dedicação de Lívia, a sua velha amiga doente, era um exemplo raro de amor fraterno, de carinho e bondade indefiníveis. 8 meses a fio, sua figura franzina esteve a postos dia e noite, sem descanso.
junto ao leito de Calpurnia, que passou a considerar intimamente a superioridade moral daquela doutrina generosa que estava no mundo para levantar os caídos, confortar os enfermos e os tristes, e disseminar as mais formosas esperanças, como os desiludidos da sorte. Ela já, no leito, né, já consegue a sua conversão, né, as suas mudanças aí. É claro que lentamente, né, refletindo já naqueles atos, e já buscando aí a modificação, a transformação íntima dela, né? Modificada pelas ideias cristãs, que o texto já está narrando aqui, Calpurnia disse a Públio que a proximidade da morte renova as nossas concepções, da vida, e que os que estão prestes a abandonar este mundo possuem uma visão mais clara de todos os problemas da existência. Foi então que ela afirmou ao senador que Lívia fora acusada injustamente, né? Ela sabia das acusações que a mulher do senador Lívia, né, havia passado na mão né, de Pilatos, na mão de Suplício Tarquínios, né, nesse amaranhado de acusações nefandas, levianas, né, que foram feitas à esposa do Públio, uma mulher honrada, uma mulher digna, cristã, né, passou pelos desafios aí, né, das calúnias. Então, nós vamos mandar um abraço para nossa irmã Joana Saldanha, que está nos assistindo, né, também aqui pelo nosso canal do YouTube. Lembrando que nós estamos sempre aos domingos também aqui pela Web Rádio Cristo Consolador, às 19 horas, transmitindo esse programa Revirando o Baú, de Chico Xavier. Calpurnia disse-lhe que sua dúvida, que durou 11 anos, fora dirimida naquela manhã, ao ver naquele quarto a figura de Flamínio, que lhe estendeu os braços compassivos e assegurou-lhe que a grande amiga era de fato imaculada e inocente. Quer dizer, Flamínio, né, que era do esposo de Calpurnia, já falecido, aparece ali no quarto para confirmar ou para afirmar, né, a Calpurnia a pureza de Lívia, né, a sua honestidade. E aí ela tira as conclusões dos seus pensamentos já, né, de que Lívia era inocente. O corpo de Calpurnia foi incinerado e as cinzas guardadas nas sombras do jazigo familiar. Públio, comovido pelas palavras de Calpurnia, decidiu reparar seu erro e pedir perdão à sua amada, oferecendo a ela todas as homenagens que ele receberia do imperador nos próximos dias. Por tantos anos de dedicação ao império, na antevéspera dessas festividades, eram 23 horas, quando se postou em frente ao quarto de Lívia, antegozando o ditoso momento da penitência, que seria para ele uma alegria suprema. Observou, então, que a amada cantava a música que ele lhe ofereceu na mocidade. Ele se retirou para seus aposentos com os olhos marejados de lágrimas e ela, ajoelhada como sempre, diante da cruz de Simeão, orou comovida. Foi então que ouviu a palavra do amigo invisível: Filha, regozija-te no Senhor, porque são chegadas as vésperas da tua ventura eterna e imorredora. Eleva o pensamento humilde a Jesus, porque não está longe o instante ditoso da tua gloriosa entrada
no seu reino. Lívia parece ter tido a intuição de que partiria em breve para a vida espiritual, porque no dia seguinte, quando contou para Ana ter ouvido a voz de Simeão, disse-lhe achar que não estava longe o dia de sua partida para o mundo das realidades celestes, onde todos os sofredores hão de ser consolados. Veja, é emocionante, né, essa narrativa, a intuição dela com esse sonho com o velho Simeão, lembrando que o velho Simeão foi aquele que lhe deu guarida quando estava sendo perseguida e que terminou perdendo a sua vida nas mãos dos perseguidores de Lívia, né? Então, ele aí aparece, passa essa mensagem para ela, e ela já, por intuição, ela sabe que a sua partida para o mundo espiritual, ou entenda como queiram a morte, ou, né, a passagem para o desencarne, não importa o nome que o damos aqui, era a partida, né? Ela ia deixar o corpo físico, né? Ia para o mundo espiritual. Então, ela já tem essa intuição, sensibilidade, ela é cristã, ela já sabe o que o Evangelho, a mudança que o Evangelho é capaz de fazer na vida de alguém. E já havia feito essa mudança na sua vida há muito tempo, né? Ela que soube passar pelos desafios aí. Então, num vasto espaço abobadado, que serviria outrora de cooperativas funerárias, reuniu-se grande número de pessoas para ouvir João de Cleófas, que chegara da Síria. Né? Cerca de 200 pessoas ali se encontravam para ouvir o emissário cristão. Em sua palestra, João de Cleófas previu os sacrifícios que se aproximavam, mas profetizou também o desaparecimento dos circos da impiedade, asseverando que os guerreiros orgulhosos daquela cidade pecadora rastejariam um dia como vermes pelas margens do mesmo Tibre que lhe carreava a iniquidade. Bom, deixa eu baixar um pouco mais aqui. Ante os soldados romanos que cercavam os cristãos, João de Cleófas pediu que ninguém resistisse à prisão. Lembrai-vos de Malcos e guardai a vossa espada na bainha, porque os que ferem com o ferro serão feridos. O cárcere onde Lívia e seus companheiros iriam passar tantas horas ao relento ficaria anexo ao Circo Máximo. O Circo Máximo ficava situado no vale que separava o Palatino do Aventino, erguendo-se ali como uma das mais belas maravilhas da cidade. Tinha ele capacidade para 300 mil espectadores comodamente instalados. A maioria dos historiadores do Império Romano assinala as primeiras perseguições do cristianismo somente no ano de 64. Contudo, desde 58, alguns dos favoritos de Nero conseguiriam iniciar o movimento criminoso, salientando-se que os cristãos da época, antes do grande incêndio da cidade, eram levados aos sacrifícios na qualidade de escravos misérrimos para o divertimento do povo. A gente está vendo, né, a impiedade, né, os desafios, né, o próprio ser humano pagando né, tendo sua própria vida sendo levada a divertimento, a brincadeira, né? Então, eram os crimes horrendos, né, de uma época e que não está muito distante do que nós vivemos nos dias atuais, né? No templo de Júpiter, Domício Nero coroou a fronte de mais de 100 senadores do império, sob a bênção convencional dos sacerdotes. Só depois das 15 horas saía do templo, em direção ao Circo Máximo, o cortejo que
lembraria muito a opulência dos desfiles do nosso tempo. Vários jogos, começando pela competição dos carros, aconteciam no circo, antes do sacrifício de Lívia e seus companheiros. A plateia, repartida em grupos exaltados e enlouquecidos, gritava apaixonadamente, registrando-se até mesmo cenas de luta entre os adeptos deste ou daquele grupo. Os prisioneiros reunidos à entrada da arena estavam saturados de uma força moral que eles mesmos desconheciam, e que ali se encontravam uma multidão de mensageiros celestes a fortalecer as energias espirituais dos que iam sucumbir de morte infamante, para regar a semente do cristianismo com as suas lágrimas fecundas. Uma entrada luminosa, invisível aos olhos mortais, abrira-se nas claridades do firmamento, e por ela descia todo um exército de arcanjos do Divino Mestre. Nenhum dos apóstolos que ia morrer no festim de Nero sentiu as torturas angustiosas de tão horrendas mortes, porque o brando anestésico das potências divinas lhe balsamizara o coração dolorido, dilacerado no tormentoso momento. Então é aquilo, né, gente? Como eles estavam ali preparando, né, para já sabendo o que ia acontecer, né? Naquele momento as forças espirituais, os anjos celestes do divino mestre desciam até ali e já mesmo antes do acontecimento já entorpecia a questão daquele espírito para que ele não viesse a sofrer as patadas dos leões nas espadas ou o fogo, né? Eles já saíam dali, eles já eram tirados dali como feito a providência divina já preparava o espírito ali para que ele não passasse por aquela tormenta, né? O corpo, sim, sentia o impacto, mas o espírito, não. Quando Lívia, após lobrigar o vulto do esposo pela última vez, abriu seus lábios numa última prece, misturada às lágrimas ardentes, viu-se de repente envolvida pelas patas selvagens de um leão. Não sentiu, porém, qualquer comoção violenta e rude. Figurou-se haver experimentado ligeiro choque, sentindo-se, então, embalada nos braços de névoa translúcidas, e pôde ver ao seu lado a figura de Simeão. Né? Essa aqui já é a esposa do senador, né? Torturado com a morte de Lívia, Públio orou comovidamente. Viu então a figura radiosa de Flamínio Severus, que lhe vinha falar na tormentosa noite de sua infinita amargura. Públio, disse-lhe o amigo, não te revoltes com a execução dos desígnios divinos, que hoje modificou todos os roteiros da tua vida. Ouve-me bem. Falo-te com a mesma sinceridade e amor que nos une os corações de há longos séculos. Diante da morte, todas as nossas vaidades desaparecem nas suas claridades sublimadas. Nossos poderes terrenos são de uma fragilidade misérrimas, e o amigo lhe confirmou que Jesus de Nazaré era de fato o caminho, a verdade e a vida. Então, essa passagem está na página 336 e 337. Bom, gente, é aquilo que o espírito toma consciência, né? Tanto o espírito de Flamínio aqui já passando orientações aí ao amigo Públio, né? Quanto à necessidade da gente caminhar, da gente modificar a nossa passagem aqui pela Terra, com esse aprendizado. Tudo isso aqui é transitório, tudo isso aqui nós vamos ter que deixar um dia. Assim como chegamos, nada trouxemos,
e partiremos nada levamos, a não ser o bem que nós aplicamos, aqueles que nós podemos fazer o melhor, aquilo que está ao nosso alcance. Então, vamos nos melhorar, vamos procurar usufruir da melhor forma que temos tudo aquilo que nos é emprestado. Casa, dinheiro, riquezas materiais, é útil para a nossa vida, sim, quando nós sabemos utilizá-las. Nós a escravizamos essas coisas e não nos tornamos escravos delas. O problema é esse, quando nós temos o dinheiro e sabemos utilizar, o dinheiro, a riqueza vai servir para ajudar pessoas, vai servir para ajudar nós mesmos na nossa evolução, a nossa família, aqueles que nos procuram, que necessitam. Mas uma vez quando nós enclausuramos na questão do orgulho, da vaidade, do desejo de posse incontida de ter, nós vamos esquecer do nosso ser. E aí nós vamos ficar presos, achando que... E o tempo vai passando, e a idade vai chegando, e a morte se aproximando, como é de forma natural, e nós vamos achar que somos fisicamente imortais, quando não somos, só o espírito é imortal. Então nós temos que nós temos que valorizar, sim, a posse do nosso trabalho, do nosso bem, da nossa riqueza. Nós estamos, nesse momento, passando por desafios aqui no nosso Brasil que nunca na história se passou, né? Ou talvez da nossa geração, e nós estamos vivendo. Quase todos os dias nós choramos diante de tantos desafios de irmãos que estão passando pela perca, pela dor dos animaizinhos, da natureza, das tragédias, né, da natureza. Rio Grande do Sul, Santa Catarina, nós nunca imaginávamos cenas como essas. Está acontecendo. Isso mostra a nossa fragilidade perante as coisas. E ninguém está imune a isso. Então nós temos que buscar, nós temos que transformar o quanto antes. Né? Podemos ajudar? Vamos ajudar. Na medida do possível, mas eu não posso doar, eu não tenho dinheiro. Todos nós temos alguma coisa a doar. Prece, oração também é doação. Quando você não tem nada, você faça uma prece, envolva. Tenha certeza que você está fazendo uma caridade. A prece também é caridade. Nunca os horizontes da Terra foram brindados com paisagens de tanta beleza como as que se abriram nas esferas mais próximas do planeta, quando da partida em massa dos primeiros apóstolos do cristianismo, exterminados pela impiedade humana. Lívia, amparada por Simeão, volitou em pleno espaço. Uma radiosa caravana de entidades puríssimas se elevava em conjunto, através daquele cintilante caminho traçado de luz. Né? Como não viu Ana naquele grupo, Simeão lhe disse que aquela amiga ficaria por algum tempo ainda na vida terrestre. Mas só que Ana deparou, né? Ana deparou Lívia deparou que Ana não havia sido morta. Mas Ana era para ser morta. Aqui o livro narra. Simplesmente Lívia pede, porque ela era uma senhora de posses, né? Mulher de um senador, e Ana uma serva. Ela pede para trocar a roupa com a serva. Então, antes de Ana ir para o circo, a Lívia troca de roupa com ela. Ana fica vestida a sua roupa e ela veste a roupa da Ana e caminham para o picadeiro, para o circo. Por isso, nesse momento, ela é confundida com a Ana. Né? E ela é morta e Ana fica como, aos olhos de todo, a mulher do senador estava viva. Né? Mas não, quem ficou vivo foi a serva. Né? Então, Jesus, que um dia Jesus veio até eles e falou-lhe da forma encantadora, asseverando que o evangelho agora florescia, mas viria um tempo em que suas lições seriam espezinhadas e esquecidas na terra, pois o culto antigo buscaria restaurar os templos abomináveis do bezerro de ouro, estabelecendo novamente o mercado das coisas sagradas. Jesus afirmou também que
inúmeros missionários de sua doutrina tombariam, exames na arena da impiedade, mas iriam constituir com a equipe ali reunida a caravana apostólica, que nunca mais se dissolverá, a amparar todos os trabalhadores que perseverarem até o fim, no longo caminho da salvação das almas. Linda nessa passagem de Jesus, nessas palavras do Mestre. O Mestre fez alusão a seguir a vinda do Consolador, prometendo derramar a sua luz sobre toda a carne, de modo que o seu verbo pudesse manifestar-se novamente no mundo. E hoje nós temos, né, o Consolador aí, trazendo orientações, consolando, ensinando, né, amparando, né, junto à magnanimidade de Jesus, chorando de comoção indefinível. Lívia disse a Simeão que as agonias terrenas são um preço misérrimos para tantas recompensas radiosas e imortais. Se todos os homens tivessem conhecimento direto de semelhantes venturas, asseverou Lívia, não possuiriam outra preocupação além da de buscar o glorioso reino de Deus e da sua justiça. Deixa eu ver. Bom, ainda temos mais um tempinho aqui, né? A importância da orientação de Lívia, né? E que nós encontramos hoje, essas narrativas, né? Para que a gente possa nos melhorar espiritualmente, né? Buscar esse reino, renascer. O renascer não significa precisar desencarnar, morrer. O renascer significa mudanças, significa reforma interior, transformação moral, né? Buscar transformar o homem velho no homem novo. Porque às vezes nós ouvimos dizer que matar o homem velho. Ninguém mata o homem velho. O que é velho vai estar sempre em nós, mas é preciso todos os dias a gente buscar esse conhecimento que nos dá a base para a mudança. Junto à magnidade de Jesus, sublimados planos foram arquitetados, novos cenários, novas oficinas de estudo, novas emoções ao encontro, aos afetos inesquecíveis. Mas ao chegar a sua vez, Lívia pediu a oportunidade de velar pelo seu companheiro de destino, a fim de um dia poder trazê-lo aos pés de Jesus. Ela está falando de Públio, né? Que ainda continua na terra e ela vai velar por ele. O nobre mentor concedeu o que Lívia pedira, lembrando que o desventurado Públio Lentulus não estava longe de sua mais angustiosa provação naquela existência, que fora perdida, infelizmente, pelo seu desmarcado orgulho e pela sua vaidade fria e impiedosa. Desconfiado de que Saul matara Agripa Severus, Públio perguntou a Ana como Jesus procederia num caso assim, em que a dúvida domina o coração da gente. Senhor, respondeu a serva com humildade, muitas vezes Jesus nos ensinou que jamais devemos julgar, para não sermos também julgados. Ela acrescentou que Jesus dizia que os que mais erram no mundo são os mais infelizes e mais necessitados do nosso amparo espiritual, recomendando na sua doutrina de amor e caridade não perdoássemos uma vez só, mas 70 vezes, 7 vezes. Então, a orientação, né,
o espírito de Lívia conversando com Públio, lembrando que Lívia está em espírito e Públio encarnado. E aí ela passa toda essa orientação para ele, do quanto não se julgar, do quanto da necessidade do perdão, né? Ela traz isso aí para orientação do companheiro, para que ele não carregue, né, acumule mais mágoa, acumule mais dívidas perante todas aquelas que já haviam contraído na encarnação. Vamos mandando um abraço para a nossa querida Yara Valim, né, nos dando um bom dia aqui. Bom dia, amiga, bom dia, companheira. Era uma companheira de caminhada nossa, né? Estamos aí. Um bom dia para todos, né? Eusa, Joana, Yara. Bom, vamos dar seguimento aqui. Somente no ano 68 conseguiria a política conciliatória do grande número de patrícios o definitivo afastamento de Domício Nero. Bom, deixa eu marcar aqui para dar continuidade, né, na próxima apresentação sobre as narrativas desse excelente romance histórico. São pontos do livro, nós não estamos lendo o livro inteiro, né? Nós estamos só tirando pontos aqui das passagens do livro, até inspirar você a reler, a ler quantas vezes. Às vezes, na leitura, geralmente eu uma vez por ano eu repasso as leituras desse livro, dessas histórias. Nós temos, às vezes, né, eu não estou falando por todos, mas eu falo por mim, tenho muita dificuldade, às vezes, de armazenar informação, de guardar na mente, né, mas sempre estamos revendo as histórias. Faz parte do nosso aprendizado. Né? São obras valiosas, narrativas da história que nós não encontramos em qualquer lugar, com riqueza de detalhes, com orientações. Né? E quando a gente abre um horizonte espiritual, a gente começa a entender os porquês das coisas, né? Os acontecimentos. E fica aí o nosso desejo que você também encontre orientações, encontre essa paz interior, né? Que os ensinamentos de Jesus, através do seu evangelho, através da doutrina, nos traz entender as coisas, viver. A gente vai sofrer, sim, a gente vai... Claro que vamos fazer questionamento, é normal. Mas nós não vamos deixar a tristeza ou a amargura nos dominar, fazendo sempre uma prece, pedindo conforto espiritual, e é a vida que segue. Enquanto aqui estivermos, lições temos a aprender. Eu já quero aqui deixar a nossa saudação a todos aqueles que estão conosco, aqueles que vão chegar. Né? No próximo sábado, com certeza, estaremos aqui para mais um programa, a gravação de mais um programa, e a todos que estão ao vivo aqui hoje, né? Vai ser transmitido esse programa amanhã às 19 horas. Então, fique aí o nosso abraço a todos. Vamos agradecendo a Deus, a Jesus, nesse momento de prece final, rogando as bênçãos do céu para todos os nossos irmãos. Agradecimento aí as bênçãos à família da nossa querida Eusa Barroso, da nossa querida Joana Saldanha, da nossa querida Yara, que os bons espíritos, que os anjos de guarda, que os mensageiros da família possam auxiliar todas essas famílias, todos nós. Vamos numa vibração especial, pedindo o amparo, a proteção divina, as bênçãos, para todos aqueles irmãos que estão passando pelas tragédias no sul do país. Que possamos, juntos,
estender as nossas mãos, elevar os nossos pensamentos em preces para o conforto espiritual, conforto material de todos aqueles que perderam todos os seus bens, mas que possam estar renovando a sua dignidade, a sua fé e a sua força, de que um novo amanhã surgirá. Assim, Pai, as suas bênçãos sobre esse povo, sobre esses nossos irmãos, sobre todos nós. Que Jesus seja o leme a conduzir as forças espirituais que auxiliam os homens de bem a trabalhar em prol um dos outros. Que assim seja, graças a Deus. Ótima semana a todos. Que a paz de Jesus esteja em nossos corações, hoje e por todo sempre. Chegamos ao final da nossa atividade. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia e espero você no próximo evento.